Quantos querem receber mais de Deus nessa noite? Quantos querem receber mais de Deus nessa noite? Quantos querem ver a sua célula multiplicando, avançando? Oh, aleluia! Quantos querem ter aquele problema santo que é faltar cadeira na sua célula? Oh Deus, que problema santo, poderoso! Tem célula que já passa por isso, aleluia! Né, Júlio? 30 neguinhos lá na célula, oh, aleluia! Mas deixa eu falar algo para você, nós estamos hoje andando numa unção, e essa unção é a unção da casa cheia. Aleluia! Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, você vai crescer esse ano. A sua célula vai avançar esse ano. Oh! Sabe por quê? Agora pergunta assim: por quê, pastor? Ixi! Ah, eu não sou pregador da assembleiano, mas eu gosto de às vezes fazer isso, né? Segura isso, aleluia. Olha o fogo de Deus. Sabe por que a sua célula vai crescer? Agora você vai perguntar: por quê, pastor? Sabe por quê? Porque na unidade aqui dos radicais livres, o evangelho vai ser propagado nessa cidade. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor, aleluia. E eu queria falar com você hoje sobre a unidade que produz crescimento. Diga assim comigo: a unidade que produz crescimento. Até quem paranista vai crescer esse ano. Tem paranista aqui? Existe ainda paranista? Meu pai, não é a torcida que vai crescer, mas é através dos paranistas do que o evangelho será propagado. Aleluia, aleluia. Nós encheremos estádios ainda em nome de Jesus. E o primeiro estádio, que é o mais fácil, é a Vila Capanema. A gente vai encher lá em nome de Jesus. Então eu queria conversar com você hoje sobre a unidade que produz o crescimento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 ao 13. 1 Coríntios, você vê que até na Bíblia o Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 ao 13. Quem não é corintiano não entendeu, tudo bem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 ao 13 diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas a mesma coisa. Diga assim: nós falaremos. Fala mais forte: nós falaremos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelo da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Queria agora que você curvasse sua cabeça. Nós vamos orar pedindo revelação da palavra. Pai, eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor possa trazer clareza aos nossos corações, ó Pai, que a sua palavra, Senhor, penetre no nosso coração, separe a alma do Espírito, e que possamos, Deus, entender, ó Deus, o que é a unidade, e possamos, Deus, viver intensamente. Senhor, eu quero declarar que se até o dia de hoje tem divisões em nosso meio, essa divisão é quebrada agora em nome de Jesus, ó Pai. Se há contendas em nosso meio, toda contenda é quebrada agora em nome de Jesus, ó Deus. E nós declaramos o mesmo falar, o mesmo pensar e o mesmo propósito em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, esse é o ano da casa cheia. É o ano que nós vamos provar de muitas bênçãos do Senhor. É o ano onde os líderes terão problema, porque o carro vai ficar pequeno. Amém? Se você não tem carro aí, receba o carro profético em nome de Jesus. Tem uns que tem um carro profético, que leva os irmãos embora. Sabe qual que é o nome desse carro? Pé 2. Pega aqui, vamos lá, arruma um pezinho, leva você, deixa você em casa, deixa você lá, vou com você até o ponto de ônibus, até o terminal, e aleluia. Mas esse é o ano que Deus te dá a sua carteira. Esse é o ano que Deus vai te dar o seu carro em nome de Jesus.
Veja que o Alex trocou o Celtinha dele lá. Agora Deus vai encher o teu Peugeotzinho. Aleluia. Agora o Peugeot vai ser enchido. Por quê, irmãos? Porque é o ano da casa cheia. Vou falar de antemão para você. Eu tenho orado muito por uma casa maior. Na ordenação fizemos uma festa lá só com os líderes lá em casa. Queria que todos tivessem, mas não dava. E tinha 80 neguinhos lá em casa. Até o sofá do meu ático foi levado lá para baixo. Até mesa quebraram lá em casa, mas tudo bem, tá na conta do amor. Mas algo que Deus falou comigo é que Deus me daria uma casa maior e um carro maior. Eu já estou vendo meu novo Creta estacionado lá naquele estacionamento. Oh Deus, eu tenho que descer o banco ali para a galera sentar naquele carro. Oh irmãos, eu tenho prazer de levar muita gente mesmo, para onde for, porque esse é o ano da casa cheia. Aleluia. Você está preparado para isso? Falei pro Sônia, Sônia, cadê o Sônia? Inclusive, meu Deus, o Sônia foi arrebatado? Ah, tá lá. Falei pro Sônia, você está preparado? Você consegue visualizar aquilo que Deus vai fazer na sua vida? Visualizar o que Deus vai fazer no seu ministério, no seu discipulado? Mateus, você está preparado para tantas células que Deus vai te dar esse ano? Irmãos, esse é o ano que nós vamos crescer, nós vamos avançar, mas nós só vamos crescer e avançar através da nossa unidade. Radical Livre. Você sabe qual que é a visão dos radicais livres? Você sabe aonde os radicais livres vão? Deixa eu falar para você, os radicais livres vão aonde aqueles que querem se economizar não vão. Nós vamos nas escolas pregar o evangelho. Nós vamos nos hospitais orar pelos enfermos e os enfermos ser curados. Nós vamos nos trabalhos e ali nós começamos com um núcleo, com uma célula, e de repente a célula está cheia de funcionário. Não é isso, Dandara? Daqui a pouco a Dandara vai ser líder e é só gente que trabalha com ela. Olha aí. Sabe por quê, irmãos? Porque aonde nós formos, nós vamos levar o evangelho do Senhor. Aonde você pisar a planta dos seus pés, você vai levar a salvação do Senhor. Quando você entende isso, você vive a unidade. De tudo aquilo que nós devemos guardar na vida da igreja, nós devemos guardar a unidade. Diga para o irmão que está do seu lado: você deve guardar a unidade. Se você for observar aqui, Paulo, ele tinha vários motivos para exortar a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja pecaminosa. Ali tinha pessoas bêbadas. Você já imaginou na sua célula? Olha para mim, presta atenção, olha para mim, não conversa. Na sua célula, chega lá um cara todo torto. Oh, e aí, líder? Tudo bom? Você já viu alguém chegar na tua célula chapado? Cheio de coisas que eu não vou citar aqui? Eu já vi isso. Já vi. Então a igreja de Corinto tinha gente que ficava bêbado. A igreja de Corinto nós tínhamos problema de carnalidade. Crentes carnais. Quem são os crentes carnais? São os crentes almáticos. Conhece aquele crente que se você esquecer o aniversário dele, ele fica bicudo com você? Se você não conhece, talvez seja você. Sabe aquele crente? Sabe aquele crente que se você não passa do lado dele e não dá um abraço nele, ele fica bicudo com você? Nossa, o pastor passou do meu lado e fingiu que nem me conhecia. Ah, eu não vou mais para essa igreja. Pois é, a igreja de Corinto tinha essa carnalidade dentro dela. A igreja de Corinto, ela tinha problemas de doutrina. Tinha gente que aplicava a lei e tinha gente que aplicava a graça. Mas se você for observar todos esses problemas, Paulo, ele não tratou a carnalidade, ele não tratou o problema de doutrina, ele não tratou o problema de casamento, porque tinha adultérios naquela igreja, não tratou a questão dos dons, consagração a ídolos, porque até naquela igreja tinha pessoas que estavam consagrando a ídolos. Paulo, ele não tratou primeiramente essas situações. Sabe o que Paulo tratou? Paulo tratou a unidade. Sabe por quê? Porque uma igreja unida, por mais que ela tenha problemas, a unidade é capaz de vencer todos os problemas. Uma igreja que é unida, uma igreja que tem um pensar, uma igreja que tem um falar, uma igreja que tem o mesmo parecer, é uma igreja onde não deixa o inferno prevalecer. Deixa eu falar algo para você.
com uma igreja unida, a porta do inferno não prevalecerá contra nós. Se você tem unidade com a sua célula, se você tem unidade com o seu discipulado, meu irmão, o seu discipulado vai provar de coisas poderosas. Se a sua célula for unida, a sua célula vai provar de coisas extraordinárias. Por isso, nós não somos radicais livres do SIC, radicais livres do Xaxim, radicais livres São José, radicais livres Colombo Botânico. Nós somos radicais livres de Curitiba. Vou confessar um pecado para você. Eu sei que alguns ficaram chateados comigo, porque na Holy Fest eu acabei torcendo, fui meio imparcial. Parcial. Eu sei que você ficou chateado, mas deixa eu falar algo para você, me perdoa com todo o coração. Porque algo que eu quero restaurar aqui no nosso meio é que não existe um jovem melhor do que o outro, não existe uma célula melhor do que a outra, não existe jovens de tal prédio melhor do que outro prédio, não existe. O que existe em nosso meio são jovens sedentos pela presença de Deus. O que existe em nosso meio são jovens, homens e mulheres que querem mais de Deus e são capazes de fazer coisas que o mundo até desacredita. Entrar em universidades, entrar em escolas, entrar no trabalho, entrar, em outras famílias para levar o evangelho do Senhor. Então, quando trata de divisão, nós precisamos entender princípios que precisamos guardar em nossa vida para que a divisão não venha em nosso meio. Nós teremos 1000 jovens nessa cidade até o final do ano. Vou falar de novo, nós teremos 1000 jovens até o final do ano nessa cidade. Mas se eu tiver a mentalidade que eu sou do SIC, eu sou do Xaxim, eu sou São José e Botânico, nós não vamos crescer. Mas se eu tiver a mentalidade que eu sou Videira Curitiba, eu sou pela cidade, eu sou pelo pastor Hermes, eu sou pelo pastor Reinaldo, eu sou pelo pastor Alex, eu sou pelo obreiro Johnny, eu sou pelo obreiro Wellington, eu sou pelo obreiro Leonardo, meu irmão, o céu vai ser o limite para nós. Quantos querem ver o crescimento nessa cidade? Então eu quero falar rapidamente com você 3 coisas que você deve fazer para ter a unidade ainda mais forte na sua vida. Primeira delas é falar a mesma coisa. Diga-se comigo, eu preciso falar a mesma coisa. Segunda coisa, diga-se comigo, eu preciso ter a mesma disposição mental. E por último, diga-se comigo, eu preciso ter o mesmo parecer. Primeira coisa que você deve ter na sua vida, a sua célula, para ter vida, ela precisa viver isso. É falar a mesma coisa. Algumas pessoas pensam que a divisão é somente quando um grupo resolve sair de um tal lugar e ir para outro lugar. Mas deixa eu falar algo para você. A divisão não é isso. A divisão é muito mais sutil do que isso. A divisão é o seguinte: o seu líder fala para você, fulano, nós vamos fazer tal coisa. Mas se no seu coração você fala assim, eu não aceito essa direção, eu não entendo porquê, eu não sei porque que o meu líder está agindo dessa forma, você está vivendo em unidade? Você está vivendo divisão. Isso é divisão. Divisão é quando a liderança dá uma direção e aí você chega para algum amigo, outro amigo e fala assim, eu não concordo com aquilo que foi dito, eu acho que poderia ser de outra forma. Eu acho que no RL a gente poderia estar com todas as cadeiras colocadas para não sentar no chão. Eu acho que não deveria ter máquina de fumaça no RL. Você vai entender? A divisão, ela é sutil. A divisão, ela destrói. A divisão, ela faz com que o mover de Deus pare. Então se você quer ser você tem que falar a mesma coisa. Apenas reunir juntos não é o suficiente. Nós precisamos estar unidos de coração. A minha pergunta para você é: você teria o mesmo coração se eu falar para você que sábado que vem nós vamos fazer o RL lá no Parque Barigui? Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Você teria o coração se eu falasse para você, o próximo RL nós vamos fazer às 19 horas lá no Xaxim? Você iria? Quem iria? Você iria? Só faz barulho quem iria então. Isso fala de coração. Mas como é
que eu vou ir? Como é que eu vou voltar? Meu irmão, você sabe quem é seu pai? Seu pai é o dono do ouro e da prata. Sabe como é que é a rua da casa do seu pai? É de ouro. Você acha que Deus vai deixar você ir embora a pé? Ou melhor, você acha que Deus vai deixar você ir embora de Uber? De ônibus? Deus vai te dar uma carona. Ou Deus vai pagar um Uber para você, e alguém vai pagar um Uber para você. Você não vai reclamar, mas tem gente que, nossa, lá no Xaxi, meu Deus do céu. Nossa, vou lá pro SIC, nossa. Meu Deus do céu. Jesus, Maria e José. Sabe, irmãos, aí começa a divisão. É quando eu começo a raçoar no meu coração. A unidade, ela vem em nós termos o mesmo coração. Amós capítulo 3, versículo 3 diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Então, para nós andarmos juntos, para nós chegarmos a 1000 jovens nesta cidade, nós precisamos caminhar no mesmo espírito. Nós precisamos crescer. Deixa eu falar para você, não sei se você sabe disso, mas você é a média de 5 pessoas que estão perto de você. Com quem você anda, você se associa no espírito. Então, se você quer ser um crente espiritual, você tem que andar com um crente espiritual. Agora, se você quer ser um crente carnal, anda com carnal. Anda com quem só reclama. Conhece? Conhece as pessoas que parecem o Muttley? Ah, faz o louvor. O dele chega para você, leva o quebra-gelo. Talvez você não fala nada para ele na hora, mas lá no seu coração você está lá. Você está resistindo. Talvez o seu líder falhou com você. E deixa eu falar algo para você, presta bem atenção e olha para mim. O seu maior teste é o erro do seu líder. Talvez o seu líder falhou com você. E aqui você vai provar a sua unidade. Aqui você vai provar se você tem um coração correto ou não. Aqui você vai provar se você tem o coração de Jesus em perdoar ou não. Radicais livres perdoam. Radicais livres passam por cima de toda a frustração e decidem fazer história. Você quer fazer história? Quantos querem fazer história nessa cidade? Então, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: radical livre, não fica de mimimi. Aleluia! Então, sem concordância, presta atenção, olha para mim. Sem concordância, não há unidade. Se nós não concordarmos uns com os outros, nós não vamos caminhar juntos, nós não avançaremos, nós não iremos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Presta atenção, sem conversa, olha para mim. Nós iremos crescer, irmãos. Eu quero ouvir um glória a Deus aqui. Nós iremos crescer e conquistar essa cidade. Mas isso só vai acontecer quando nós nos unirmos e declararmos todos juntos o mesmo objetivo. Qual que é o nosso objetivo como radicais livres dessa cidade? Qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso objetivo? Fala assim comigo: 1000 jovens. Diga mais forte: 1000 jovens. 1000 jovens. 1000 jovens. Aleluia. Muito mais que 1000, aleluia. Você viu que nós cantamos uma música adaptada. Aquele refrão do Aviva-nos não é aquele refrão. É o que nós queremos. Até que a casa pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos. Nós vamos encher essa cidade com o evangelho do Senhor. Não sei se você sabe, mas de todas as vinhas, nós somos a 5ª maior vinha de trabalho com os radicais livres. Nós somos quase 2.000 jovens no estado. Nós vamos chegar a 1000. Nós vamos dobrar. Até o final do ano, seremos no mínimo 4.000 jovens nesse estado. Bora aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Mas tudo isso vai acontecer quando um grupo, esse grupo aqui, realmente concordar a respeito de algo. Mas se tiver alguém entre nós que fale ao contrário, que não entende a visão da corte também, que não vive a visão dos radicais livres, vai atrapalhar o mover.
Se você não sonha conosco, você atrapalha. Você tem que sonhar. Se você está aqui, é porque você quer um avivamento nessa cidade. Quantos querem um avivamento nessa cidade? Mas para ter um avivamento, você precisa falar a mesma coisa. Você precisa concordar com a mesma coisa. Você precisa concordar com a nossa visão, com o nosso encargo. Qual é o nosso encargo como radicais livres? É ser radicais. Eu não bebo, não porque não pode, é porque eu amo ao Senhor. Eu não fumo, não porque é proibido, mas porque eu amo ao Senhor. Eu não vou em festa mundana, não porque não pode, mas é porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu me guardo para o meu marido, para minha esposa, não porque me obrigam, mas porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Talvez você não acredite, mas Deus tem preparado a pessoa certa para você. Mas eu vejo muitos jovens, adolescentes, que nem saiu das fraldas ainda, que quer cortejar, pede dinheiro para a mãe para sair, não tem maturidade. Aí eu falo para você, qual é a unidade que nós teremos dentro dessa célula? Qual é a unidade que nós teremos dentro desse trabalho? Deixa eu falar para você, eu amo esse versículo. Seu esposo, sua esposa, seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, e nem ainda penetrou no seu coração, aquele que há de vir, ou aquela que há de vir. Posso ouvir um amém? Guarda o coração, guarda o coração, viva intensamente o Evangelho, que o melhor Deus já separou para você. Fala para o irmão que está do seu lado, o melhor Deus já tem para você. Aleluia. No livro de Gênesis, capítulo 11, nós vemos um exemplo disso. O povo então resolveu construir a Torre de Babel. Quem era esse povo? Povo ímpio, um povo que não amava a Deus, um povo que era inimigo de Deus, mas eles tinham uma característica. Olha só o que o Senhor diz em Gênesis capítulo 11, versículo 6. Pode abrir para mim, Fabinho, por favor? Gênesis 11, 6. Olha o que o Senhor diz. E o Senhor disse: eis que o povo é. Eis que o povo é. Todos estão comigo aqui, irmãos? Amém? Vamos falar junto? Eis que o povo é. E todos têm a mesma. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Olha só, era um povo que era inimigo de Deus, um povo que odiava a Deus, um povo que estava se armando contra Deus. Mas teve algo que Deus chamou a atenção aqui, que esse povo, eles eram um. Eles tinham a mesma linguagem e eles tinham a mesma visão. Se nós quisermos avançar como radicais livres, nós precisamos falar a mesma coisa. Não pode haver aqui entre nós irmãos que se levantam para falar algo contrário. Você precisa se associar com o nosso espírito. Eu não sei quanto se aconteceu isso com você, comigo aconteceu. E você ouve o Evangelho da Graça, aí você procura no YouTube palavras que você acha que vai te edificar. Aí você ouve o pregador da lei. Tudo aquilo que você ouviu da graça foi pago abaixo. Aconteceu isso com você já? Aí depois você ouviu assim, falou: oh, Deus do céu, ficou mal, pesado. Aí você teve que ouvir de novo a palavra do Evangelho da Graça para poder crescer. Então qual é o problema aqui? Que quanto mais você ouve outras pessoas, mais você se associa com o espírito dela. Então se você ouve uma pessoa que está ao contrário à nossa visão, você está se associando com a visão dela. Então por isso nós teremos diferentes visões em nosso meio. Há pessoas aqui que estão cheias de intelectos, mas tem pessoas aqui que discordam na sua mente, no seu coração, porque não querem se demonstrar que são um. Sempre procuram algo que é original. Deixa eu falar algo para você. Nós como radicais livres não buscamos algo original. Não queremos ser originais. Nós queremos ser portadores das boas novas. E a boa nova Jesus já fez lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Sabe, irmãos, eu vejo jovens que procuram algo novo. Eu quero viver algo novo. Irmãos, eu não quero viver algo novo. Eu quero viver o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? Que quando todos estiverem juntos, descerá o Espírito de Deus, e todos serão cheios do Espírito.
Quero ver aqui jovens cheios do Espírito, cheios da unção, cheios do poder de Deus. Quero ver cura em nosso meio. Eu quero ver pessoas falando palavras proféticas em nosso meio. Coisa que já aconteceu lá atrás, que vai acontecer aqui também. Amém, irmãos? Mas para isso, nós precisamos ter o mesmo falar. Se você deseja ver o mover de Deus entre nós, você precisa rejeitar esse espírito de diferença. Deixa de lado, às vezes, aquele espírito de se achar melhor do que o outro. Não existe melhor do que o outro. Ah, outra pessoa está vestindo uma roupa inferior à sua. Deixa eu falar algo para você. Nunca brinque com a roupa do outro, que talvez é só aquela roupa que ele tem. O que devemos ter é honra em nosso meio. Ao invés de brincar, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai ser aquele que vai abençoar. Sabe o que eu oro? Jovens, cheios do Espírito, cheios da unção, mas também jovens prósperos. Que a gente vai falar assim: ô, vamos pra pizzaria? Bora! Aí o Júlio levanta lá: hoje é pra mim, é por minha conta. Oh, aleluia! Aí nós vamos almoçar depois do culto. Aí a Lelê levanta lá, fala assim: eu vou pagar hoje o churrasco aqui nessa Suprema Grill, em nome de Jesus. Sonho com isso. Nós vamos viver isso, amém, irmãos? Mas só vamos viver se nós tivermos o mesmo falar. Segunda coisa que você deve ter é a mesma disposição mental. Isso significa que todos possuímos uma mesma forma de ver as coisas. O ângulo pelo qual olhamos é o mesmo. Então você precisa, entenda algo. Eu estou aqui demonstrando o meu coração para você. Eu estou falando aquilo que eu oro, aquilo que eu busco, aquilo que eu peço. Não sei se você sabe, mas todo RL, eu junto com os discipuladores, os representantes dos radicais livres de cada prédio aqui da cidade, nós oramos por você. Nós separamos ali meia hora para declarar sobre o RL, para declarar a vida, declarar unção, declarar uma unção aqui sobre nós, uma onda do Espírito. Mas principalmente que você entenda a visão. Então o meu coração aqui em falar para você é: nós precisamos ser mais intensos. Nós precisamos ter algo para queimar o nosso coração. Você precisa sonhar por ter mais uma vida. E aqui eu quero fazer um desafio com você. Quantos aqui topam comigo no próximo RL a trazer mais uma pessoa para o nosso RL? Vou falar de novo. Quantos topam em trazer mais uma vida para o RL? Talvez alguém da sua célula não veio. Traga ele. Você quer trazer um amigo? Traga seu amigo. Porque do menor virá ser mil. Traz essa pessoa. Nós vamos ver esse prédio cheio. Nós vamos ver o Xaxim cheio. Gente até lá no hall de entrada, em nome de Jesus. Quando eu falo isso, eu demonstro a minha visão para você. E quando você entende a visão, obreiro Leonardo, você começa a viver aquilo que está no meu coração. Paulo, ele exorta para que haja unidade e não simplesmente uma união. Entre nós, irmãos, não pode ter só uma união. Existe uma diferença em união, uma diferença de unidade. Creio que todos já ouviram a diferença através de um exemplo: purê de batata. Se você pega um saco de batata, cheio de batata, existem batatas unidas, mas elas estão vivendo em unidade? Quando que elas começarão a viver em unidade? Quando elas estiverem amalgamadas. Muitas igrejas são apenas saco de batatas. Muitas células são apenas saco de batatas. Tem célula que tem 20 pessoas, mas é um saco de batata. Tem uma célula que tem 5 pessoas, mas é um purê de batata. Eu creio que desde o menor ao maior nós seremos purês de batata. Ser purê de batata significa pagar um preço. Para você viver a unidade, você paga um preço. Tem um preço para isso. Sabe qual é o preço? É o fogo e quebrantamento. Diga-se comigo: fogo e quebrantamento. Não conversa, olha para mim. Não conversa. Respeita a palavra. Se não tem unidade nem para ouvir a palavra, a gente não vai avançar. Deixa eu falar algo para você. União é nós termos muitas batatas no saco, mas unidade é nós termos um purê de batata, onde nós temos disposição, nós temos o coração para ser quebrantados e entrar no teste do fogo, fogo do Espírito.
que você precisa hoje entender? Que talvez existem cascas na sua vida que você precisa tirar. As cascas, elas apontam para a aparência, o orgulho. Sabe por que nós não vivemos unidade? Porque ainda em nosso meio há orgulho, ainda em nosso meio há soberba. Enquanto tiver orgulho, nós não avançaremos. Enquanto tiver ego, nós não avançaremos. Tirar a casca significa você estar à disposição de ser tratado no seu ego, na sua renúncia, e aí então você começar a viver a unidade com seu irmão. Eu já tive células onde existiam membros que se achavam melhor do que o outro. Essas células nunca avançaram. Mas as células onde que todos decidiram servir um ao outro, essa célula cresceu. Essa célula multiplicou. Não foi só uma, 2, 3, 4 vezes. O individualismo, ele tem sido um grande impedimento para o avanço da obra de Deus. Por isso, você precisa hoje decidir a remover o individualismo da sua vida e você viver a unidade. Não basta só o fogo retirar a casca. Nós precisamos então ser esse purê, ser amassados, amalgamados. E isso aponta para o quebrantamento. Corações que estão contritos por ser um. Eu quero ser um com o meu pastor, mas eu sei que eu preciso pagar um preço para ser um com ele. Existe um padrão. Eu não vou para a reunião do meu pastor com shorts. Eu não vou para a minha reunião com o meu pastor de chinelo. Nada contra, amém, irmãos? Não estou julgando você. Mas eu estou falando que existe um padrão. Existe um preço a se pagar. Aqueles que andam comigo diretamente, até aqueles que já foram do meu discipulado lá atrás, sabe? Que eu nunca deixei ninguém ficar fora de um mover por causa de dinheiro. Nós dávamos um jeito. Nós pedimos oferta, vendemos balinha no sinaleiro, água no sinaleiro, mas não deixávamos ninguém de fora. Por quê? Porque eu quero ter uma unidade com você. Às vezes você viver a unidade, você tem que pagar o preço. E às vezes Deus colocar a pessoa no qual a aparência não é aquilo que você queria. Mas posso ser sincero para você? Deus vai dar para você caminhar pessoas que não têm a aparência que você gosta, mas é tudo aquilo que você precisa. É como um presente. Talvez a embalagem é feia, você não gosta da embalagem, mas o que tem dentro da embalagem é o suficiente para você. Por isso você precisa hoje decidir vencer o orgulho, vencer essa questão de ser individualista, porque o orgulho e o individualismo, eles nos separam da unidade. Eu quero ver células que são unidas, células que são cheias do Senhor. Deus, Ele abomina aqueles que possuem um sorriso diplomático, aqueles que de trás minam a visão, criticam os líderes e fomentam a mesa no qual nós sentamos com atitudes rebeldes. O que seriam pessoas individualistas? O que seriam essas pessoas que são egocêntricas? São pessoas que não aceitam direção e sempre por detrás elas falam mal da liderança. Deixa eu falar algo para você. Enquanto você andar com pessoas que são desleais, você nunca vai avançar na sua vida. A partir do momento que você andar com pessoas que são leais, você será águia nessa cidade. Ande com pessoas que te levam até Deus. Não existe relacionamentos neutros. Não existe. Provérbios capítulo 22, versículo 10, Salomão disse: lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia, que significa desonra. Então, se você anda com pessoas que são desleais, você vai acabar sendo uma pessoa desleal. Existem pessoas com problemas, mas há pessoas que são problema. Eu quero declarar que nós aqui somos radicais livres, que não somos problemas. Pelo contrário, nós somos chamas, nós somos fogo, nós somos a unção que esse mundo precisa. E por último, para nós encerrarmos, o louvor pode até subir aqui. Você precisa ter o mesmo parecer. Diga-se comigo, eu preciso ter o mesmo parecer. Além de você ter o mesmo falar, você tem a mesma disposição. Paulo diz que devemos ter o mesmo parecer. Ou seja, você deve ter a mesma opinião. Não precisamos, irmãos, ter a mesma opinião política, porque aqui eu tenho certeza que tem muitos
que gostam da direita, da esquerda, do centro. Mas nós não podemos concordar com tudo. Você não precisa concordar. Você não precisa ter a mesma opinião de time de futebol. Você não precisa ter a mesma opinião de coisas naturais. Por exemplo, eu, Pastor William, amo um pudim. Quem ama pudim aqui? Quem ama? Outra coisa que eu amo, mousse de maracujá. Aleluia. Outra coisa que eu amo, pizza. Talvez é estranho, eu quero ver se tem mais gente que ama junto comigo aqui. Eu amo misturar doce com salgado. Aleluia, não estou sozinho. Eu vou pegar ali uma pizza salgada, depois eu pego uma doce, e aí eu pego uma salgada e uma doce de novo. Eu amo fazer isso. Mas agora eu estou numa dieta. Oh Deus. Agora eu estou fazendo academia. Aleluia. Agora eu estou sofrendo. Deixa eu falar algo para você. Por que eu estou falando isso? Ah, tá. Você não precisa ter essa mesma opinião que eu. Você não precisa gostar das mesmas coisas que eu gosto. Mas quando o assunto é a salvação, quando o assunto é enchimento do Espírito, quando o assunto é vida eterna, quando o assunto é a salvação, nós precisamos ser um. Deixa eu falar algo para você. Uma vez salvo, é essa a nossa visão. Não podemos ter aqui em nosso meio pessoas que não acreditam nisso. Podemos até ter, mas nós vamos orar para você ser convertido em nome de Jesus. Não podemos ter em nosso meio pessoas que querem viver a unção, viver o movimento, e pessoas que não querem. Sabe qual é o meu sonho? Entenda, ninguém vai te expulsar não. Cadê? Ô Robson, pode chamar o povo lá atrás. Ninguém fica lá atrás. Ninguém fica lá atrás. Deixa eu falar algo para você. Presta atenção, olha para mim. Em relação ao reino, nós precisamos ter a mesma visão. Em relação ao trabalho com os radicais livres, nós precisamos ter a mesma visão. Por isso hoje o Senhor chama você a nós andarmos no mesmo propósito. Hoje o Senhor chama você a nós termos a mesma opinião espiritual. Se o assunto é salvação, enchimento do Espírito, vida eterna, novo nascimento, todos nós devemos falar a mesma coisa. Mateus capítulo 12, versículo 25 diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não se subsistirá. Sabe, irmãos, cuidado com aqueles que você ouve. Cuidado com os pregadores que você coloca no YouTube para ouvir. Ah, mas aquela pessoa é tão boa. Mas se ela não tem a nossa mesma visão, deixa eu falar algo para você. Você vai entrar na perdição. Você vai ter problema. Você vai ter problema na sua visão de se entender o Senhor. Você está aqui, ande com o seu líder, ande com o seu discipulador, seja um com o seu pastor. Aonde o seu pastor está, esteja junto com ele. Aonde o seu discipulador está, esteja junto com ele. Ouça ele, não ouça quem é de fora. Porque quem é de fora só vai trazer divisão, mas aqueles que estão aqui dentro de casa vai trazer a unidade. Tu quer o conselho para você ouvir pessoas no YouTube? Pastor William vai começar o YouTube lá, não. A palavra, aleluia. Essa palavra, se quiser ouvir de novo, vai estar lá. Mas ouve o pastor Ricardo Landim, ouve o pastor Naor Pedrosa, ouve o pastor Aloísio. Eu vou falar aqui o top dos top. Ouve o pastor Hermes novamente. Ouve ele no YouTube. Está lá a palavra. Você não precisa procurar alimento em outra casa. O alimento está aqui. Para encerrar com você, eu quero dizer que tempos difíceis prova qualquer construção. Aquela torre que estava construindo em Babel, ela estava sendo fortalecida por uma unidade. Quando você é um, pode vir qualquer problema, nada vai abalar os radicais deles. Quando você é um na sua célula, nada vai abalar a sua célula. Posso ser sincero para você? Olha para mim que eu estou encerrando já. Você dá a sua vida, presta atenção no que eu vou falar. Você dá a sua vida por algo que você ama. Os radicais livres são aqueles que amam a graça de Deus.
amam viver a Deus, amam sentir Deus, amam ter um propósito. E quando você ama, você não esquece daquilo que você ama. Você não esquece da sua esposa, você não esquece do seu cônjuge. Sabe, irmãos, andar em unidade, ela custa caro. Mas posso ser sincero para você, existe um preço nessa unidade. Mas o benefício de você andar em unidade é muito maior que o preço. Eu quero dizer para você, você será amanhã o que você admira hoje. A sua resposta fala do princípio na sua vida. Então, se você deixou de admirar o seu líder, se você deixou de admirar a sua igreja, de admirar a visão da sua igreja, hoje eu quero declarar que haverá restauração em nosso meio. Se você perdeu o seu coração com a sua liderança, hoje nós teremos restauração em nosso meio. Porque a unidade, ela produz unção. E aqui eu encerro dizendo para você, Salmos capítulo 133, verso 1 e 2. Eu queria que você ficasse em pé. Salmos capítulo 133, verso 1 e 2. Sem conversa, presta atenção que eu vou falar para você. O Senhor diz, Salmos 133, verso 1 e 2: Ó, como é bom e agradável vivermos unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Deixa eu falar algo para você. Nosso pastor, ele é um com o pastor Aloísio. Eu sou um com o meu pastor e com o pastor Aloísio. Se meus discipuladores são um comigo, e você é um com o seu discipulador, você recebe a unção. E se você é um com o seu líder, você também recebe a unção. Há uma unção de multiplicação em nosso meio. Há uma unção de crescimento em nosso meio. Há uma unção de poder em nós. Mas isso vai vir através da unidade. Feche seus olhos onde você está. Feche seus olhos. Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Se você hoje entendeu que essa palavra foi para você, se você entendeu que você precisa viver essa unidade, você decide hoje vencer o orgulho, vencer hoje a sua individualidade, e decide hoje ter o mesmo pensar. Se você decide hoje ter a mesma disposição mental, se você decide falar a mesma coisa, decide ter o mesmo parecer, eu quero convidar hoje a você fazer uma oração junto comigo. Aí onde você está, você se ajoelhar onde você está. Se você decide viver essa unidade, para nós termos uma unção, queria convidar você a se ajoelhar onde você está. Aleluia. Se você quer viver essa unidade, se você quer vencer todo individualismo, se você quer ser um com os radicais livres, ver o crescimento, ver o avanço, ver nós chegarmos a 1000 jovens, eu queria que você se ajoelhasse onde você está e você colocasse o seu coração diante do Senhor. Feche seus olhos enquanto o louvor vai tocar aqui. Comece a orar por você. Ore por você agora. Ore pela sua vida. Declare em nome de Jesus que você é um. Declare que você será um com o seu líder. Você será um com o seu discipulador. Você será um com o seu pastor. Você será um com a sua célula. Declare agora: Senhor, tira de mim todo individualismo. Tira de mim tudo que não vem do Senhor. Vou te dar um tempo agora de você buscar o Senhor, de você se entregar ao Senhor nesse momento. Se for necessário chorar diante do Senhor, chore diante do Senhor, mas não saia daqui da mesma forma como você entrou.